eu possa diminuir e o Senhor Jesus possa crescer em nós. É o que nós pedimos para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, confesso para os irmãos que por uma grande falha minha, né, eu já tenho completado 50 anos de caminhada com o Senhor, e eu nunca havia meditado, nunca havia parado para estudar essa palavra, misericórdia. Eu tenho um grande interesse, gosto muito, desde o início da minha conversão, que eu tenho me dedicado muito a estudar os vocábulos bíblicos, palavras bíblicas, palavras específicas. Pega uma palavra do Gênesis até Apocalipse. Mas essa palavra realmente eu nunca havia estudado. E quando recebi o convite para estar com os irmãos aqui, imediatamente tentei de alguma maneira me escapar do convite, mas realmente o Senhor não me permitiu. E imediatamente me veio o sentimento dessa palavra da misericórdia. E o primeiro versículo que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar foi esse texto de Lucas, que também não havia parado para pensar. Nós lemos, irmãos, muitos trechos da Bíblia e parece que a gente não entra, sabe? A gente não disseca, a gente não penetra na realidade, a gente passa por cima. E eu estou confessando meu próprio erro, minha própria falha. Mas, irmão, quando nós lemos sobre a entranhável misericórdia de nosso Deus, irmão, isso é uma frase tão grande, tão forte, tão ampla. E com isso, irmão, quando nós queremos enfatizar essa misericórdia de Deus, os irmãos podem ter certeza, o propósito, o alvo, não é apenas dizer que Deus vai passar a mão na nossa cabeça todo o tempo, que Ele vai passar por cima dos nossos problemas e dificuldades. Não, absolutamente. Tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Todas as coisas que Ele anunciou, todas as coisas sérias, todas as advertências, todas as chamadas do Espírito Santo para nós, com respeito a nós termos que dar conta diante de Deus de tudo que nós fizermos através desse corpo, ou seja, durante a nossa vida, nós vamos ter que fazer isso diante do tribunal de Cristo. Isso é inescapável. O próprio Paulo diz, porque importa que todos nós, ele estava incluído. Então, irmão, não estamos falando aqui disso, mas estamos falando, irmãos, da tremenda verdade da palavra de Deus. Tremenda. E é o meu propósito. Quero concluir, se o Senhor me permitir, chegar até sexta-feira, de terminar com os irmãos e mostrando, irmãos, esse é o caminho de Deus para nós hoje. Irmão, como a igreja de Jesus Cristo precisa aprender essa palavra na prática, misericórdia. Se nós perguntássemos para esse auditório, um auditório muito grande, está lotado, graças a Deus, mas se nós perguntássemos a cada irmão, defina para mim o que é misericórdia. Como hoje nós perguntamos para as pessoas, escuta, defina para mim o que é uma pessoa piedosa. Piedosa para nós seria aquela pessoa que tem o olho caído, sabe? Você olha para ele, parece aqueles cãozinhos, sabe? Pidando, que olha para a gente assim, está só faltando, me pega no colo. Nós achamos que piedade, se aquela pessoa é piedosa, ela passa na rua e olha o pobre do aleijado, do cego, do mendigo, daquela família com mulher e filhos ali debaixo do viaduto, e ele para, ele põe a mão no peito e diz, oh meu Deus, coitado, e vai embora. Isso não é misericórdia. Isso é só palavra. Está vendo? Os irmãos lembram? João, na sua primeira epístola, que ele mencionou a palavra amor, que é parente, aí ligado com a palavra misericórdia. Ele usou a palavra amor, irmão, 42 vezes em 3 capítulos. 14. Quem gosta de estudar, pega os 14, da genealogia de Mateus. Aí eu estou dando uma dica para quem quer pegar e quem sabe, um dia eu vou poder ouvir. Irmão, ele diz, irmãos,
Filhinhos, não amemos só de palavra, de língua. É isso aí. Tiago disse: se o irmão chegar na sua casa com frio, com fome, sem ter o que comer, e aí nós começamos, aleluia, glória a Deus, Senhor, e oramos e tudo mais, e mandamos ele embora para acabar e tipo, você não dá um centavo para ele. Não, isso não é misericórdia. Mas irmão, defina para mim a misericórdia. O que é? Olha, irmão, que coisa maravilhosa. A palavra misericórdia vem de duas palavras. E essa palavra não pode faltar. A primeira, sabe qual é? Miséria. Miséria mais cardia. Sabe o que é cardia, irmão? Quem sabe? Cardiologista. Sabe o que é? Pessoa que trata do coração. Isso? Vai, irmão. Misericórdia, irmão, é miséria mais coração. Essa é a origem da palavra. Tá vendo? Então, irmão, é necessário, a misericórdia para ser exercitada é necessário, é imprescindível que haja miséria. Se não houver miséria, irmão, não é misericórdia, não precisa de misericórdia. Então, irmãos, vamos ver algumas coisas. Olha, eu preparei aqui minha pasta aqui, os irmãos devem estar assustados, né? Porque eu não estou acostumado com o tal do tablet. Mas, irmão, tudo do versículo, tudo. Esse monte que está aqui, ó. E já ofereço para os irmãos, né? Não sei se isso pode ser feito através do site, ou se os irmãos querem me mandar e-mail, depois podem mandar, eu respondo todo mundo. Então, se você me pedir esse material, eu mando para você os versículos todinho, né? Porque é só versículo, não tem comentários. Aqui não tem o sermão, eu tenho apenas os versículos. Mas, irmão, é uma riqueza tão grande. Só para os irmãos terem uma ideia, nós vamos ver alguns versículos depois que falam sobre a misericórdia do Senhor dura para sempre. Sabe quanto que é durar para sempre? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. Irmão, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmão, que tamanho é isso? Irmão, segundo, sabe? Eu costumo dizer que essa palavra para mim são os braços do Senhor Jesus abertos da cruz do Calvário. E eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o Jonas, ele tentou fazer isso aqui com a mão do Senhor. Presta atenção na minha mão, irmão, por favor. Ó, a mão direita e a mão esquerda, tá? O Jonas tentou fazer isso aqui com a mão do Senhor, ó. Notou? Não. Repara a minha mão. O Jonas tentou fazer isso, ó. Ele queria dobrar esse pouquinho aqui da mão para dizer assim, aqui não cabe os ninivitas. Esse pedacinho aqui, ele falou, se eu conseguir dobrar isso aqui, aí o povo de Nínive vai ser condenado. O Senhor falou, não, Jonas, deixa minha mão do jeito que está. Irmão, a cruz é para cima, vertical e horizontal. Vertical porque está ligando a terra com o céu. E é horizontal porque vai do oriente ao ocidente, do norte ao sul, do leste ao oeste. Então, irmãos, olha, é um assunto que ultrapassa a nossa capacidade, né? O Senhor é meu testemunho que, para me levantar aqui e falar, o Senhor é. Eu só posso citar para vocês os versículos. Só posso citar os versículos, porque, irmão, é tão grande, tão maravilhoso. A misericórdia de Deus foi dada para muitas pessoas, e é mencionado lá, misericórdia por isso, misericórdia por aquele, misericórdia por aquele, misericórdia por aquele. Essa misericórdia ela dura para sempre. E aí, quando a palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus não é só misericórdia, mas é entranhável misericórdia. Sabe o que significa isso, irmão? Que é uma misericórdia que vem do ventre. Já viu a expressão que é usada para as mães? Porque ela sabe o que é isso. Ela fala, o filho do meu ventre, o filho das minhas entranhas. É isso, irmão? Sabe, é alguma coisa que de dentro, lá no fundo,
que geralmente um pai, ele pode ter um nível muito alto de misericórdia, de amor pelo filho, mas como uma mãe é muito difícil. Por isso a palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre. Está no salmista diz isso. Aí ele diz, mas ainda que ela se esqueça, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Então, irmãos, é alguma coisa muito, muito grande. Mas eu quero deixar para os irmãos bem claro o seguinte: nas duas últimas reuniões, na quinta e na sexta, né, se o Senhor realmente confirmar da maneira que eu determinei aqui no sentimento que Ele me deu, né, pode mudar, mas na quinta-feira nós vamos estudar um vaso específico do Velho Testamento, um dos vasos do tabernáculo, que é considerado de uma importância tremenda. E esse vaso, ele está intimamente relacionado com o que eu pretendo falar para os irmãos no final, que é o propiciatório. E aí, quando eu estava lendo, eu tenho condição de ler inglês, eu estava lendo lá livros, autores e a própria tradução em inglês, e fui descobrir que essa palavra na versão do King James, do Rei Tiago, né, que os irmãos não sabem, ela foi traduzida para o português. Vale a pena você ter essa versão do Rei Tiago hoje em português, muito interessante. Mas ele traduziu não como propiciatório, ele traduziu como mercy seat, ou seja, assento de misericórdia, ou uma cadeira, ou poderia ser um trono de misericórdia. E eu comecei a perguntar, mas por que, Senhor? Propiciatório? Propiciar significa tornar agradável, apaziguar. É o que Deus, que Jesus fez através da sua morte para os nossos pecados. Ele nos tornou propícios a Deus, agradáveis a Deus. Mas, irmãos, no final, o que nós vamos ver, irmãos? O que para nós hoje chama a nossa atenção, o que nós estamos vivendo aqui agora. Então, a palavra misericórdia, irmão, ela tem um futuro, ela tem algo lá na frente. E é lá que os nossos olhos têm que estar colocados, mas a prática tem que ser aqui agora. Está vendo, irmão? E aí eu fui ver que realmente é uma razão em se ter traduzido dessa maneira, assento de misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma outra palavra, que se ela fosse traduzida para nós, da maneira correta como foi colocada também em inglês, que é Judgment Seat of Christ, que para nós é o tribunal de Cristo. Mas se você traduzir Judgment Seat, é assento de julgamento ou assento de juízo. Então, irmão, nós temos dois aqui. Nós temos o Mercy Seat, que é assento de misericórdia, e você tem o Judgment Seat, que é o assento de juízo. Então, irmão, isso diz diretamente sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Irmão, nessa minha caminhada de 50 anos, eu não sei quanto erro que eu cometi, eu não sei quanta coisa que ficou para trás que eu não acertei com o Senhor. Eu costumo dizer que tem uma lista, eu nem imagino o tamanho. E eu sei que naquele dia no tribunal de Cristo, Paulo diz que nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos através do corpo, seja bem ou seja mal. Já pensou, irmão? É assustador. É assustador você imaginar isso. Mas, irmão, o segredo para nós está exatamente na palavra misericórdia. Então, deixa eu só mostrar para os irmãos aqui alguns exemplos bem práticos, né? Eu não vou ler com os irmãos, porque depois nós vamos ter tempo para ler. Primeiro, você se lembra daquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano? Acho que todos conhecem, né? Lucas capítulo 18. O fariseu, né? Ele sempre vem dizer: ó Deus, te dou graças, porque eu dou o dízimo de tudo, do endo, do cominho, do hortelã, jejum 2 vezes por semana, e não sou como os demais homens, né? Roubadores, adúlteros, nem como esse publicano que estava ali, aquele cobrador de impostos que estava lá. É uma parábola, mas, irmão, é uma verdade. O Senhor Jesus dizia que o publicano, profundamente convencido da sua situação, do seu erro, do seu pecado, da sua condição diante de Deus, ele ao longe
talvez nem chegava muito próximo lá no templo, mas no lugar mais afastado possível, nem levantava os olhos para o céu, porque não tinha direito de fazer isso. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmão, no original, no grego, está escrito: ó Deus, tem misericórdia, ou seja, ser propício a mim. E sabe o que mais? O pecador. Não é apenas pecador, quer dizer, é o pecador. Tem um artigo definido no original. Ele está dizendo: esse homem que o fariseu diz que não é Senhor, sou eu. Ele dá o dízimo, eu não roubo. Ele não rouba ninguém, eu roubo. Ele não adultera, eu adultero. Tudo que ele diz que não é, sou eu, Senhor. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim. Irmão, ele apelou exatamente para aquele vaso lá do Velho Testamento chamado propiciatório. Ficava por cima da arca, né? Eu espero falar com os irmãos com mais detalhes, se possível até mostrar uma foto, né? Para a gente poder ter uma ideia, porque é muito bonito, muito bonito. Então, irmãos, só rapidamente vamos ver. A primeira coisa é que nós descobrimos que uma pessoa, quando ela experimenta o perdão de Deus, aqui na figura da parábola de um homem que ele diz que não merece nada, o apelo dele qual é? Só Deus tem misericórdia de mim. Os irmãos lembram do Gadareno, aquele homem que tinha uma legião de demônios dele. Quando ele foi libertado pelo Senhor, Lucas, o médico amado, ele registrou dizendo que ele ficou tão tocado, tão impressionado, e que ele queria seguir com o Senhor, dizendo: Senhor, me permite seguir contigo. Ele disse: não. Volta para a tua casa e anuncia aos teus tudo quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha, irmão, é um homem perdido, é um homem sem salvação. Aqui não temos uma parábola, temos uma realidade. Então, irmão, o início da nossa vida, de cada pessoa que hoje pode dizer: sou filho de Deus, o início dessa vida, irmão, é baseado, é iniciado por causa da misericórdia de Deus. Lucas diz que pela entranhável misericórdia do nosso Deus, a aurora da qual nos visitará. Falava da vida do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. Então, irmãos, o início da nossa caminhada é a misericórdia. Está vendo? Nós clamamos por misericórdia e o Senhor teve misericórdia de nós. Aí depois você vai para o Paulo, lá na sua carta a Timóteo, ele fala: Deus teve misericórdia, se eu fui perseguidor da igreja, mas Deus teve misericórdia de mim, e diz que me colocou como modelo, para exemplo de todos aqueles que um dia virão a crer no Senhor. Então, irmão, misericórdia do Senhor para com Paulo. Você lembra a carta de Pedro? Ele diz que nós somos regenerados para uma viva esperança, segundo a misericórdia do nosso Deus. Tito, ele diz que não foi por outro motivo que nós fomos regenerados, ou gerados de novo, mas pela misericórdia do nosso Deus. Paulo, escrevendo para os romanos, que eram gentios, que somos nós também gentios, ele disse assim: antes não havíeis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, irmão, a nossa vida, o início da nossa vida, da nossa conversão, ela está em cima da misericórdia de Deus. Depois Jesus conta para nós uma história maravilhosa, uma parábola, ensinando para Pedro a lição de perdoar o irmão 70 vezes 7. Ele diz que um homem devia para um certo senhor 10.000 talentos, e ele não tinha com que pagar. E, irmão, ele está querendo dizer para nós o quê? É que todos nós, todo ser humano, ele tem uma dívida com Deus baseado nesse valor de 10.000 talentos. Olha, irmão, é uma coisa, uma soma: 10.000 talentos de ouro, cada talento pesa 40 quilos. A ideia é mostrar para nós que é uma dívida muito grande e que não pode ser paga. Daí o que aconteceu? Ele tinha que ser vendido para a família dele, né, para pagar aquela dívida, e não poderia pagar, mas ele clamou, pediu misericórdia, e o seu Senhor teve misericórdia dele. Quando ele saiu do lado de fora, aí encontrou um conservo que devia para ele 300 denários.
ou seja, 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. E ele agarrou pelo pescoço de me paga o que ele disse que você me deve. E ele fez a mesma oração que o outro tinha feito lá dentro, dizendo: tem misericórdia, tem paciência comigo, e eu te pagarei. Ele disse: não, você me paga, você vai para a cadeia. E aí, quando o Senhor ficou sabendo que ele não havia perdoado o seu conservo, ele chamou e disse: servo mau, não devias tu ter misericórdia do seu conservo, como eu tive misericórdia de ti. Ah, irmão, como essa palavra pega a gente, irmão. Não sei quantos irmãos estão com a vida bloqueada, irmãos, porque não perdoam. O irmão nos ofende, o irmão nos machuca. Pode ser em casa, na família, marido, mulher, pais e filhos, parentes, irmãos principalmente. Quanto choque nós temos, irmãos. O Senhor nos perdoou tudo. Tudo. Irmão, que maravilhoso é saber que naquele momento que nós dizemos: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Tu és o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu e levou os meus pecados. Irmão, saber que Ele pagou todos os pecados da nossa vida. Todos. Sem ficar um de fora. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tudo foi pago. É lógico, se cometemos pecado agora, temos que dar conta a Ele, não como criatura, como filhos. Nós temos que dar conta. Mas mesmo assim, irmãos, está tudo pago. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, pelo mundo inteiro. E aí, irmão, essa pessoa que não perdoou também foi para a cadeia. Meu irmão, um dia nós vamos ter que chegar diante do tribunal de Cristo, do assento de juízo. E ali, irmão, se nós não tivermos perdoado o irmão aqui, durante a nossa vida, tudo que nós fizermos através do corpo, seja bem ou mal, vai aparecer lá, e lá nós teremos que dar conta. Mas é lá, irmãos, é lá que está o futuro da misericórdia. O aspecto do futuro está lá. Muito bem, irmãos. Você lembra do Davi? Irmão, não sei se você já passou por experiência de ofender o Senhor de uma maneira muito, às vezes, mais séria, alguma coisa que traz mais consequências. Nós falamos que não tem diferença de pecado, mas é lógico que tem. Que nós ofendemos a Deus é tranquilamente, mas tem pecado. Paulo diz que todo pecado, pecado de adultério, pecado de imoralidade, contra o próprio corpo. Então é uma coisa muito séria. E nós conhecemos um irmão nosso do passado que cometeu esse pecado. O nome dele era Davi. Irmão, Davi passou um ano, irmão. Um ano. Batseba lá, esperando o neném crescer, 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 crescer. E durante um ano, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo falava com ele, mas ele não tinha tido a consciência. Mas depois de um ano, irmão, o profeta Natan veio e trouxe a palavra para ele. E quando ele disse: digno de morte é tal homem, ele disse: é você. É você que pegou a ovelhinha do seu vizinho, a mulher de Elias, do seu general, e você deitou com ela e gerou esse filho. E aí, irmão, você lê Salmo 32 e Salmo 51. No Salmo 51, Davi começa dizendo: Deus, perdoa a minha transgressão, segundo a multidão das tuas pernas misericórdias. Irmão, quantos irmãos eu já encontrei, já passei também por isso, de você se encontrar numa situação tão triste, lamentável, de ter ofendido o Senhor. E a única palavra que você pode oferecer é dizer: Deus, tem misericórdia. Irmão, sempre vai estender a mão para nós, porque é graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Ainda mais, irmão, lembra do Davi quando ele fez o censo? Contou o povo ali, não foi pecado de iniquidade, de imoralidade, mas foi pecado de presunção
soberba. Mandar contar aquilo que Deus disse que não podia contar. Sabe o que aconteceu? Quando o profeta Natan chegou e disse: olha, escolha 3 coisas. Ele disse: caiu nas mãos do Senhor e não na mão dos homens, porque muitas são as misericórdias do Senhor. Vai pagar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. As consequências virão. As consequências virão. Mas ele diz: caiu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Irmão, o futuro. O que nos espera no futuro? Eu estou mais ajudando em geral para os irmãos aqui, muitas coisas que nós vamos repetir, mas olha, você lembra do sermão da montanha, as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é. Oi? Só que os irmãos estão acordados, eu não estou conseguindo ver o rosto dos irmãos direito. Porque a gente está pregando aqui, o pessoal está dormindo. Uma vez o irmão Otimani pregou uma mensagem, e era uma mensagem tão dura, tão pesada, que o senhor foi melhor: não olhe para o auditório. Se você olhar para o auditório, você não vai conseguir terminar. Vai ser mais ou menos uma reunião daquela do tipo Estevão, com o Sinédrio e as autoridades. O pessoal rangia os dentes contra ele. Porque ele disse: olha para cima, olha para baixo. Então o irmão Otimani pregava olhando para cima, e aí baixava os olhos e olhava para baixo, mandava para o auditório. Aí disse que depois de 1h30, 2 horas de pregação, ele acabou de pregar, aí quando ele não tinha ninguém no auditório. Aí ele olhou e disse: olha, irmão, foi todo mundo embora. Eu falei: irmão, depois de 5 minutos da sua pregação, você é todo mundo. Só aguentaram ouvir 5 minutos. Então, irmãos, olha, Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Desculpa, bem-aventurados os mansos. É isso, né? E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha bem, irmão, os 3 primeiros: pobre, chora, tem fome e sede de justiça. Então, irmão, esses são aspectos praticamente negativos. Eu estou vendo quem sou eu. Mas quando você passa para o segundo, você vira para o outro lado agora, são 4 mais 4. Quando você passa para a quinta, é bem-aventurados misericordiosos. Sabe por quê, irmão? Porque uma pessoa, ele só se torna misericordioso quando ele vê que ele é pobre. Pode reparar, irmão, na igreja todo mundo tem o nariz assim, ó, limitado, não tem misericórdia. Ele acha que ele é maior que os outros, melhor que os outros. Mas aquele que é pobre, e é pobre por escolha, ele é pobre porque ele sabe que ele nada tem, nada é, nada pode fazer. Tem nada a ver com pobreza física, não, irmão. Pobreza espiritual. Ele está longe, longe, longe dos padrões que Deus estabeleceu. Então, o resultado dele é que ele é pobre de espírito, ele vai se tornar misericordioso. Então, irmão, bem-aventurados os misericordiosos, porque não ouvi? Obrigado. Irmão, vai começar quando? Aí, irmão, pode ser aqui? Pode ser aqui. Mas o irmão não tem na dúvida, irmão. Naquele dia do tribunal de Cristo, irmão, essa palavra vai ter um piso tremendo. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Lembra que diz Tiago, capítulo 2, ele disse assim: porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E o que mais, irmão? Outra vez? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, irmão. Irmão, essa palavra, irmão, você tem que pegar-se por essa palavra. Está vendo? Aqui você tem misericórdia e juízo. Está vendo? Esse juiz que está falando aqui não está contando do tribunal de Cristo para julgamento. Mas ele diz que a misericórdia ela pode triunfar, tá vendo? Sobre o juízo. Esse vai ser nosso assunto especificamente na quinta e na sexta.